Eu quero fugir. Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao Gnosticado, um programa de esoterismo, gnosticismo e tudo sobre o oculto, tá? Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Eu sou Reinhard, estou trazendo aí um novo programa no Nova Vertente, a convite do Hernani, seu Hernani, né? E com muitos agradecimentos aí, eu apresento porque eu gosto muito desse canal, ouço há muito tempo. Seria um sonho para mim, né, trazer o que eu gosto de falar, o que eu gosto de estudar, que é gnosticismo, é esoterismo, é religião, é mitologia, é inconsciente coletivo, psicanálise, esse tipo de coisa totalmente maluca aí que envolve alquimia também, né, que envolve aí que eu gosto de ler. E que eu sou bem iniciante, né? Eu sou bem raso nisso. Eu adoraria de trazer. Então agradeço já de antemão o convite do Hernani, tá? Bom, nesse episódio eu preciso informá-los que estou com uma inflamação no siso, tá? O que significa que não consigo fechar minha boca propriamente, porque tem uma inflamação na gengiva ali. Mas isso vai me impedir de pronunciar algumas coisas como normal. Vai parecer que eu tô com dislexia, mas não se preocupe, ouvintes, não tenho nenhum problema fonoaudiólogo a princípio, né? Mas enfim. E também eu queria informá-los antes de começar que é bom vocês darem uma olhadinha no meu canal, tá? Eu peço a vocês que lá eu quero criar um grupo de estudos sobre isso, né? Sobre esses temas e também sobre algumas filosofias, né? Não só exatamente esoterismo, religião em si, né? Dogmas, e tá caindo meu livro aqui, pô. E também literatura nacional, enfim, né? Eu sou um cara muito burro e eu preciso de gente aí que são pelo menos inteligentes ou tenha inteligências diversas para poder todo mundo se somar e se tornarem pessoas mais aprumadas, virtuosas, né? Dito isso, ouvintes, o episódio de hoje é sobre o apócrifo de Marcos. Eu não vou explicar sobre o que é apócrifo, que é algo que eu já expliquei anteriormente em algum vídeo lá do meu canal, tá? E também não é algo muito difícil de você pesquisar e descobrir o que é, certo? Então eu vou pular essa explicação, tá? Mas saibam simplesmente que nem todo apócrifo é gnóstico. E isso vai ser importante na leitura desse aqui, tá? Então, ouvintes, o que acontece? Vou pegar aqui meu roteiro só para ir com vocês nessa jornada organizadamente. Primeiramente, o que acontece? O Evangelho de Marcos, secreto, né? Ou melhor, o Apócrifo de Marcos, ele nunca foi descoberto por inteiro. Isso aconteceu com vários outros apócrifos. E assim como vários outros apócrifos, é deduzido que ele é um apócrifo usado regionalmente, certo? Isso acontecia no Egito. Tem uma apócrifa dos egípcios, o Evangelho dos Egípcios, que era usado por Clemente de Alexandria, tá? E ele cita esse evangelho em várias partes do Estromata, que é uma das suas obras mais reconhecidas. E Clemente de Alexandria criticava os gnósticos, tá? Mas ele tinha
relação dúbia aí, que ele queria introduzir a gnose na fé, mas ao mesmo tempo ele criticava os gnósticos. Então podemos dizer que ele é um proto-ortodoxo, né? Não sei se eu posso dizer que é um proto-ortodoxo, mas certamente ele não era gnóstico, tá, ouvintes? Isso vai ser importante para a história, porque é exatamente sobre ele que esse apócrifo vamos dizer que esse apócrifo está engolfado com a história de Clemente, tá? De Alexandria, também com essas polêmicas do século XXI e do século XX com apócrifos gnósticos, né? Realmente, porque o que envolve esse Evangelho de Marcos é muita polêmica, às vezes ilógica, irracional, e até, né, tentativas aí de inflamar, de causar discussões sem sentido, certo? Que não tem ponto, porque afinal de contas, isso acontece muitas vezes com vários apócrifos que são encontrados ultimamente, que nunca fizeram parte do cânon, né? E o pessoal traz como se isso fosse uma forma de repressão da igreja ou algo parecido, né? Usando um anacronismo, né? Anacronismo histórico grande. Enfim, não vou tratar disso, já tô perdendo o foco. Mas enfim, basicamente, ouvintes, o que acontece? Esse apócrifo foi encontrado em 1958 por Morton Smith. Ele era um biblista, tá? Ele encontrou o apócrifo num monastério, tá? Lá no mar. Como é que é o nome do mar mesmo? Que é próximo a Jerusalém, tá, ouvintes? Que é próximo a Jerusalém, no mar Saba, tá? Bom, ele foi encontrado em um monastério, certo? E era uma carta de Clemente de Alexandria para um tal de Teodoro, tá? Aliás, o Clemente de Alexandria, ele viveu do século II ao século III, tá? Ele tem uma influência ali na ortodoxia, tá? Interessante isso. E eu já falo por quê. O que acontece, ouvintes? O Morton Smith, ele pegou esse apócrifa, certo? E ele tirou algumas fotografias em preto e branco para estudo. E depois foi para a biblioteca do Patriarcado em Jerusalém e tirou outras fotografias em cores, tá? Dito isso, ouvintes, vocês pensam, um documento histórico, né? Morton Smith deve ter cuidado muito bem. Não, ele não cuidou. Na verdade, ele se perdeu esse apócrifo, tá? E não temos ele em mão hoje em dia, só as cópias digitais, né? O que já deu alas a conspirações, mas isso eu falo mais adiante. Porque para entender as conspirações precisa se entender o conteúdo do manuscrito. Agora, o que esse códice, esse evangelho, melhor dizendo, na verdade a melhor carta, né, dizer, essa carta, o que nós deduzimos a partir do que essa carta tem, né, o que ele mandou de exemplar? Nós podemos ver que os caracteres da carta, eles são do século XVIII, né? Eles datam do século XVIII. Isso ainda vai trazer mais conteúdo para depois para eu falar sobre o porquê acreditam que isso ser uma falsificação, tá? Alguns acreditam, né? Até porque, que nem eu disse, é uma época em que tinha muita polêmica, né? Até hoje se criou essas polêmicas sobre supostos apócrifas
falam absurdos, tipo de Judas, né, de Maria Madalena. Não, eu vou deixar o que sobrou pra... Muito bem, polêmica. Tá, que nem eu falei, teve uma polêmica enorme, tá, sobre esse apócrifo, que vocês vão entender mais pra frente o porquê. E ela piorou quando o autor morreu em 1991, né? Porque o pessoal não só parou de acusar o copista de ser um farsante, como o próprio cara que achou, que foi o Morton Smith, de ser um farsante. Ou seja, que ele falsificou o texto para ganhar fama, né? Esse tipo de coisa. Aqui, ó, suspeitou-se que a carta de Clemente fosse uma falsificação antiga, né? Então existem essas três teorias, né? A falsificação do século XVIII, ou também uma falsificação antiga, ou uma falsificação do Morton Smith, né? E isso envolve o conteúdo, tá? Porque o conteúdo, ele vai impressionar vocês. Vocês vão ficar assim, de boca abertos, ouvintes, porque é algo muito fora da curva, assim. No sentido que, dependendo do cara que lê, é herético. Porque dependendo da forma de que lê. Se o cara fazer uma leitura enviesada, uma leitura assim que desatenta, realmente faz parecer coisas absurdas. Coisas, como eu posso dizer, abismais, assim. Assombrosas, idiontas é uma boa palavra, né? Bom, ele foi desacreditado, né, depois disso. Muitos historiadores que trabalharam até mesmo com o tal do Morton Smith acabaram por se virar as costas para ele depois de morto, né? Apunhalar as costas do morto, coitado. Falando que ele era um charlatão, um fraudador. É um momento não muito oportuno, mas eu também preciso falar que a informação que eu tô tirando isso aqui, ouvinte, e que nem eu falei, eu quero trazer sempre coisas que eu leio, tá? Ou pelo menos trazer algo que envolva, assim, que eu goste, né? Que eu pesquisei nem bastante. E a fonte que eu tô tirando aqui é da Companhia das Letras, é uma editora. O livro é Apócrifo, Evangelhos Apócrifos. Tá? Ele traz uma tradução, uma bitradução se fala? Enfim, a tradução de grego para o português, né? Tem alguns apócrifos que são do latim, né? Mas enfim, no geral é isso. Tô falando da minha fonte, né? Agora, a partir do seu descrédito, eu posso falar do seu conteúdo. E é bom que eu fale do seu conteúdo, do conteúdo da apócrifo, porque não tem como eu falar das críticas sem conteúdo. Afinal de contas, tudo que o pessoal tacou lenha na fogueira, tacou Morton Smith, foi baseado no conteúdo do apócrifo e de como ele foi apresentado, tá? Pelo Morton Smith. Então, basicamente, é o seguinte: a carta, né, de Clemente de Alexandria para Teodoro começa da seguinte forma: o Clemente de Alexandria vai agradecendo ao Teodoro, na verdade vai parabenizando que ele calou alguns perturbados, não é perturbados, é corruptos, vamos dizer, né, que estavam usando apócrifos, né, evangelhos secretos na igreja de Alexandria, né. Ele vai, né, agradecendo ao Teodoro: nossa, que bom que você fez esse serviço, esse pessoal merece ser calado mesmo, porque eles possuem a sabedoria das profundezas de Satanás e assim por diante, né. Então ele vai atacando aí esses grupos que possuem
conhecimento oculto, né, que se mantinham para membros do grupo. E é algo que era comum, até porque apócrifo vem disso mesmo, tá, ouvinte? É livro secreto, que depois virou algo pejorativo, entendeu? Então, não é que os gnósticos supostamente diziam que era livro secreto. Não, é apócrifo, literalmente, esse é o termo, entendeu? É literalmente o significado de grego. Não é... Enfim, né? Então ele vai agradecendo a Teodoro. E ele passa a falar mal do Carpócrates. E também dos Carpocratianos. Não vou lembrar o nome desses pessoal da seita, cara. Mas, enfim, ele fala mal desse pessoal. Que, pelo que eu lembre, tá? No Egito tinha o pessoal que cultuava Barbelos. Barbelos era a parte feminina de Deus, que era o pensamento, e Deus era a mente. Ou eu tô confundindo muito, porque são muitos grupos gnósticos, meu Deus do céu. Mas basicamente um que era os de Barbelos, né? E os Broboritas, né? Que eram chamados assim pelo Epifânio de Salamânia, eu acho que é o nome. Que ele diz que supostamente ele foi chamado 2 meninas desse culto, tá? Pra fazer parte dele. E lá eles bebiam sêmen e menstruação, coisas absurdas desse gênero, né? Basicamente, o ouvinte soube um pouquinho agora da história dos Borboritas e dos Carpocrianos. Cara, não vou saber é um nome muito feio esse cara tem, hein? Nasceu escolhido pra ser zoado. Enfim, né? E a partir disso daí ele fala, o Clemente de Alexandria fala mal desse Carpócrates e começa a citar esse evangelho secreto que foi herdado por ele na tal igreja, né? Que é um objeto iniciático, vamos dizer. Que é bem comum, que nem eu disse, né? Em seitas gnósticas. Que na época existia essa coisa, né? De iniciado. Então existia o panfleto, certo? Ou seja, documentos que eram usados para converter os outros. E existia os apócrifos, tá? Os apócrifos daí eram para os iniciados já, pessoal, para trazer os mistérios para esse pessoal que já tinha nomenclatura, vocabulário da seita, vamos dizer, gnóstica. Isso tu pode ver nos variantianismo, que é algo que ele já tem um corpo bem mais definido de textos, tá? Ou nem tanto, mas podemos já ver o que eles acreditavam mais ou menos. E os variantianos, eles tinham os panfletos deles e os apócrifos deles, que eram destinados a quem já era do culto, entendeu? Daí eram mais difíceis de ler, certo? Então, o apócrifo em si, cara, já faz meio que parte o modo que ele é escrito, né? Já faz meio que parte do meio que ele nasceu, né? Que é essa coisa de gnosticismo, de gnose, na verdade, né? Gnosticismo não, nem tanto. Tipo, gnose, né? Essa coisa de manter conhecimento oculto só para as elites, certo? Espirituais, né? Essa é a ideia. E então, dito isso, certo? O Clemente fica bravo com esse sujeito e ele vai falando aí o que tem nesse evangelho de tão terrível, né? Ele fala que não muda tanto, mas eles adicionam algo no evangelho de Marcos, que é esse evangelho secreto. E essa adição, ele não fala que muda tanto, perdão, mas ele fala uma das adições, né? Que é a seguinte: Jesus, ele, depois de Marcos capítulo 10, versículo 34, o texto ele adiciona, né? Jesus chega a Betânia, tá? E tinha uma mulher lá que o irmão dela morreu. Daí ela clama a ajuda de Jesus, certo? E Jesus vai com ela até um jardim que tá ali o menino falecido, né? Então um grito se ouve a partir do sepulcro do menino. E Jesus então abre
E entrando rapidamente, estende a mão, né? E pega o menino, traz o menino para fora. O jovem, olhando para ele, né? Amou de forma, né? Então, o menino admirou Jesus, né? E saíram do túmulo para a casa do jovem, pois ele era rico, e após 6 dias, Jesus deu-lhe ordens. Daí aqui, ouvintes, que é um momento chave, tá? Que é aqui que vai trazer todas as polêmicas, todas as tretas, tensões cisões, né? Desse apócrifo, né? Porque até aqui, isso aqui, beleza, não tá no apócrifo original de Marcos, no evangelho original. Mas muitos apócrifos só adicionam algumas coisas devido a erros de escribas, certo? Às vezes são prolixos, às vezes adicionam mesmo, sabe? Porque não lembro muito bem da versão original. Por via de regra filológica, é isso. Normalmente o documento mais curto é mais próximo ao original, certo? Entendeu, ouvinte? Então até aqui, cara, nada demais, né? Só que o que vem depois, que nem eu disse, vai chocar vocês também, porque o que talvez nem tanto conteúdo, mas pelo menos que os historiadores interpretaram, né? Nossa, falei que nem os nerdão, meu, nerdão de nerdologia, meu. O que é o jovem nerd, né? Guys, a ciência diz que se você mijar sentado, você não deixa de ser homem, meu. Não deixa. Tem que mijar sentado. E a gente fica, meu Deus, como assim você não mija sentado? Né? Não, eu entrei numa solução, agora entrei em algo realmente esotérico, né, ouvinte? Ai, voltando, tá? E tendo caído a noite, o jovem vai ter com ele, vestido de um lençol sobre a nudez, e ficou com ele durante toda aquela noite. Pois Jesus ensinou-lhe o mistério do reino de Deus. E abalando de lá, Jesus voltou à outra margem do Jordão, né? Ou seja, margem do Jordão, o menino estava de um lençol branco, né? Sobre a nudez. O que é? Um batismo, né? Quem lê assim, pelo menos tem uma mente limpa, né? Uma mente boa. Depois dessas palavras, segue-se aproximaram-se dele Tiago e João e toda a perícope. Agora o Clemente adiciona: a frase homem nu sobre homem nu e outras sobre as quais escreveste não se encontra. Ou seja, Teodoro escreveu homem nu sobre homem nu, ou seja, né, coito homossexual, e não tinha no evangelho de Marcos. Aí você pensa: o meu menino nu ficou a noite toda com Jesus e o Jordão. Sim, interpretaram. Sim, ouvintes. Os historiadores interpretaram de forma totalmente herética, né? Não que a igreja não considere um apócrifo herético, mas, cara, é diferente quando o apócrifo ele deu já o contexto, né? Que não tem a palavra homem nu sobre homem nu, e ainda por cima não dá nada a entender que houve algo, né? Principalmente porque seitas antigas, por mais heréticas que elas fossem, né? Elas tinham ainda Jesus como algo a se seguir, entendeu? A se respeitar como mestre, como sabedoria encarnada, né? Algumas até realmente sabedoria encarnada. E quando o sujeito pega e pensa que essas tradições estão desrespeitando de forma tão fácil, sabe? De forma bem anacrônica, sabe? Tipo, acabei de ler, fez uma desleitura, sabe? Porque realmente é algo perturbador, sabe? Mas também o texto ele é muito vago, né? Então, por isso que historiadores pegaram essa interpretação demoníaca, né? Que Jesus teria tido relações com o menino.
Então é algo tenso, né? Algo que podemos ver que já heresia nível século XXI. Jesus ser uma menina negra trans, né? E todas as minorias possíveis. E daí entra gay também. Deixa eu entrar aqui. Tá. E depois chega Jericó, continua. Bom, a princípio é isso, tá, ouvintes? Então, o que tinha de obscuro no texto era isso, né? Jesus vai lá, ele batiza o menino, só que as pessoas pegam, né? O historiador pega e a partir disso deduziram uma relação homossexual, ou seja, né? Eu vou ser bem honesto, sabe? Eu li alguns apócrifos gnósticos já. Cara, eu não acho que foi, sabe? Uma dessa negócio tão absurdo assim. Acho que só foi realmente uma adição de um escriba, sabe? O livro, algo deve, não sei se é falsificado, não sei, mas o fato é que deve ter sido uma adição. E os historiadores atualmente estão querendo aí trazer polêmica para ganhar fama, né? Porque hoje em dia o que mais tem, né? O que mais tem aí é gente falando uns absurdos. Tem os evangélicos de Chernobyl, né, ouvinte? Que é o pessoal que pega e que acredita mais em teoria da conspiração do que na Bíblia, né? Pega assim, que Jesus é filho de Pantera, porque Pantera deitou com Maria, né? Algo totalmente desrespeitoso, né? Ou Jesus era um alienígena, na verdade. Eu acredito, né, que nosso Salvador também era um alienígena, né? Uns negócios assim, sabe? Ou, sei lá, teoria. Cara, as teorias só melhoram, sabe? Não, porque as outras religiões, o cristianismo veio de outras religiões. Amon tinha 12 discípulos, sabe? Algo tipo o cara tirou da bunda, basicamente. Enfim. E, óbvio, né? Eu não sou católico cabeçado. Tem tantos aqui que são, meu Deus do céu, tanto católico aqui nesse meio que vê gnose em tudo, né? Não sou, cara, mas né, tem limite, né? Tem limite. Vamos respeitar, porque então, pra mim é um desrespeito, pelo menos, né? Tem um texto sagrado, o cara considerar sagrado e meter assunto ali, né? Não é idôneo, né? Não é honroso. Enfim. Dito isso, ouvinte, vamos para outra etapa aqui. Vamos ver o que eu deixei no meu roteirinho. Roteirinho. Sim, Marcos é volátil. Eu não sei se eu tinha dito isso. Não tinha. Tá. O Marcos, ele é um dos evangelhos que varia muito no seu final, né? E variações de escribas, que nem eu falei, não é normal na antiguidade, né? Afinal, tinha muito escriba. Algo que é curioso, copistas no caso, né? Copista é a melhor palavra. Algo curioso é que existia o demônio dos copistas na Idade Média. O demônio dos copistas fazia eles errarem a cópia, né? E confia em mim, ouvinte, quando eu digo que imagine um mundo, cara, que tipo não tem, né, impressora, nada, sabe, gráfica. Imagine, cara, as pessoas, a qualidade da memória das pessoas ao lembrar da Bíblia, né, reescrevendo a Bíblia de cabeça, às vezes, ou com o texto de lado, sabe? Você vai decorar aquilo lá, sabe? É algo magnífico que as pessoas não têm hoje em dia, graças a maldita revolução industrial e suas consequências, né? Enfim, cara, viajei. Eu ia falar sobre como Marcos varia devido a essa coisa dos copistas, né? E também como no Evangelho de João, o episódio da mulher adúltera é omitido em alguns manuscritos, né? Por que eu tô falando isso? Porque
porque o autor desses comentários da Companhia das Letras, né? Ele fala que não é normal não seria normal se fosse só uma adição de um copista, né? O texto. E não nada muito absurdo, gnóstico, sabe? Porque ou também uma falsificação, né? O autor é bem indeciso, né? Ele não fala, tem que estudar mais, né? Não sabemos direito. Mas, querendo ou não, é um livro que é um apócrifo, né? Que muita gente acusou de falsificação, tá? Tanto o Morton Smith de falsificação, quanto o copista do século XVIII, quanto também uma falsificação genealógica, né? Antiga já. E só que entra a questão, sabe? O apócrifo foi encontrado em um monastério, ouvinte, lá no Maraba, né? Então, o que o monge ortodoxo ia fazer com sabe, falsificando o documento? Exatamente, sabe? Fica a dúvida, sabe? Não sabemos até hoje. Não sabemos. Temos a cópia inteira do apócrifo, não temos a cópia inteira. Quer dizer, nós temos a cópia, né, inteira da carta, mas só digitalizada, não inteira. E é mais um mistério aí, né? Porque não sabemos se é real ou não. E aliás, antes de eu finalizar aqui, ouvintes, eu queria falar para vocês também que o autor traz a nudez, né? O autor aqui da Companhia de Letras, que faz o comentário ao apócrifo, ele fala sobre a nudez, né, do apócrifo, que a nudez não é automaticamente sugestão de sexo, né? Segundo ele, esse papinho aí, não sei não, né? Porque tinha um precioso valor simbólico, ou seja, ele fala que é tudo semiótico e é importante, tinha um valor ali religioso, né? Então, por exemplo, ele fala do diálogo do Salvador, em que Jesus fala sobre ser despido, né? Quando você ser abençoado, você será despido. No Evangelho de Tomé também, quando vos despides e não vos envergonhardes. Esses dois evangelhos que eu falei são gnósticos. Quer dizer, o Evangelho de Tomé é questionável, tá, ouvintes? Mas, enfim, não é bem gnóstico, é tomista que eles falam, acho. Não, tomista não, tomista é outra coisa. Enfim, é da comunidade de Tomé, tá? Existe uma comunidade lá que eles criavam só apócrifos de Tomé, lá na Síria. E daí, basicamente, envolve também esse Evangelho de Tomé, que também tinha algumas influências gnósticas, né? Mas enfim, depois um vídeo próximo eu posso falar disso, tá? Enfim, no olhar grego sobre o misticismo oriental que encontramos na vida de Apolônio de Tiana, um jovem egípcio que se junta à seita dos homens pelados, nus no caso, né? Implica que para participar você teria que ficar nu, né? Então é outra forma aí que o autor traz para falar para nós que, bom, nudez não significa, né, coito. Bom, eu acho que eu trouxe tudo que o autor aí quis defender, que não necessariamente esse apócrifo é que o pessoal diretamente pensa, né? Seria algo absurdo, diabólico. E o primeiro evangelho LGBT, a teologia da libertação, mas sim, segundo o autor, uma história de batismo, realmente, né? E enfim, ouvintes, eu acho que é isso. Eu já gravei esse áudio 10.000 vezes, né? Por causa desse siso maldito. Eu nunca sei se ficou bom ou não. Fico indeciso, paro.
E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero trazer ainda mais conteúdos desse gênero. Por favor, respondam aí nos comentários, interajam pro pessoal saber que o programa aí tá fazendo sucesso. Continue procurando conhecimento e até logo. Não esqueça de ver o canal lá, que com certeza eu vou postar mais vídeos sobre o assunto também, tá? Não só sobre esse apócrifo como outros.